trazendo a visão dos nossos comentaristas, também do nosso comentarista de arbitragem, Carlos Eugênio Simon. Então a gente vai agora conversar com os nossos repórteres que estão lá no Maracanã e acompanharam essa partida. A gente vai conversar com Pedro Ivo Almeida e também com Pedro Torre, eles estão por lá. Vou começar então com o campeão, quem está cobrindo o Flamengo. Pedro Torre, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Sport Center. Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite a você, boa noite também ao Bruno, Fábio, ao xará aqui, Pedro Ivo Almeida. Olha, já acompanhamos muitos jogos decisivos, assim, pontos corridos, mas com cara de final mesmo, faltou, claro, a torcida. Talvez esse tenha sido o mais acirrado. Dois oponentes ali, de fato, na briga pelo título, um clima absoluto de final aqui no Maracanã, uma corneta grande da parte colorada aqui, pressionando demais o juiz, aí a parte rubro-negra entrou na baila também, então ficou uma pressão o tempo todo no árbitro, o Rafael Claus, que vocês estavam discutindo aí, mas o fato é que o Flamengo saiu com a vitória que precisava, 2-1, até bem sofrido, né, com um jeito de decisão mesmo. Tomou o primeiro gol ali num pênalti, o Gustavo Henrique puxou na grande área, o Edenilson acabou fazendo 1-0, depois um empate com a Arrascaeta e o Gabigol no segundo tempo fazendo esse gol da virada. Gabigol pelo sexto jogo consecutivo, 27 gols na temporada. Está aparecendo na hora que o Flamengo precisa, né? Embora o jogo do Flamengo não tenha sido tão bom assim, mas eu digo muito do caráter de decisão, porque antes houve uma recepção, uma festa até, Marcela, Bruno, amigos do Sport Center, muito bonita, a gente tem que reconhecer isso, mas totalmente fora dos padrões de protocolo, muita gente com aglomeração, máscara, não é o indicado para um momento de pandemia, mas receberam assim os jogadores do Flamengo, essa energia já entrou em campo, o Ilharão, que era dúvida, foi até relacionado para o banco de reservas, mas pelo que a gente observou aqui no Maracanã, não tinha condição nenhuma de jogo. Só pelo apoio. Na comemoração de gol, né, Pedro? Exatamente, ele mancava, parecia um saci. Apesar de ser o apelido do torcedor do Inter, desculpa cortar, mas ele não conseguia andar. Ele andava numa perna só, arrastava a perna, então comprovava que estava ali muito mais pelo apoio moral da sua equipe, né, Pedro? Exatamente, então o Ilharão deu essa caminhada ali, a gente brincando, parecia mesmo um saci aqui no Maracanã, tentando apoiar o time de qualquer maneira. O Flamengo sofreu bastante para chegar ao 2-1, conseguia a virada mesmo com um a mais, e a expulsão do Rodinei, que aí enervou demais o Maracanã. Se tivesse com torcida, então a gente nem sabe como é que seria essa briga aqui interna, essas cornetas internas aqui. Mas com a expulsão do Rodinei, o clima de fato subiu, o Flamengo conseguiu essa vitória importante e agora depende de si para ser campeão brasileiro, Pedro. Boa noite, meu xará Pedro Torre, companheiro de tantas jornadas, agora aqui fisicamente. Marcela, Bruno, Capita, Bubu, Simon e principalmente o fã de esporte em casa. Pedro tocou num ponto que eu acho que é muito interessante. Não foi uma grande atuação do Flamengo. Foi um jogo decisivo, emocionante, um placar que direciona de certa forma a última rodada, torcedor rubro-negro empolgado, torcedor colorado com uma pulga atrás da orelha, mas ciente de que talvez um tropeço, um empate ou derrota do Flamengo na última rodada depende das forças do Inter. E quando eu falo que eu acho que não foi uma atuação brilhante, Pedro, se é que vou jogar para você depois para debater até para os nossos colegas que estão no programa, comentaristas, analistas, apresentadores, o Flamengo, ele mais uma vez, num campeonato muito atípico, ele não ganha por um grande plano tático. Ele ganha pelo brilho da individualidade, do talento, da técnica dos seus craques. O primeiro tempo ali que sofrido, o Inter fez 1-0, o Flamengo não se achava em campo. A tática, sim, do time de Abel Braga, muito bem colocada, de travar, de tirar a dinâmica, tirar a velocidade do meio de campo do Flamengo, deu certo. Marcava até num bloco médio, nem avançado, nem muito recuado. Marcava num bloco médio que permitia ter a bola e sair com certa tranquilidade, fez 1-0. O Flamengo demorava a se achar, não conseguia dinâmica, não conseguia rodar a bola, não conseguia abrir espaço. Como é que ele vai abrir espaço? A partir da individualidade dos seus jogadores. Bruno Henrique dá um tapa, ganha na velocidade do Rodinei, que não teve uma tarde lá muito feliz, e acha a Arrascaeta muito bem posicionado, soube se apresentar dentro da área para finalizar. E no segundo tempo, truncado, com um jogador a mais, não tinha exatamente uma grande vantagem, uma grande partida, mas o Rodrigo Dourado, numa infelicidade dele, rifa a bola ali para o alto, Everton Ribeiro bem posicionado na composição, acha o Gabriel já num toque rápido, que acha o Bruno Henrique. Bola esticada para o Arrascaeta. Arrascaeta consegue tirar o Heitor, que havia acabado de entrar no lugar do Rodinei, e um passe magistral para o Gabigol, e aí o Gabigol dentro da área fez o que vem fazendo nas últimas e decisivas rodadas. O gol, vitória do Flamengo. Então, se não foi exatamente um brilho tático, foi um brilho técnico. Eu acho que é nisso que o torcedor do Flamengo vai se agarrar nessa rodada decisiva. No brilho tático, no brilho técnico, desculpa, do quarteto. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e até o Pedro, que tentou fazer o seu gol, mas impedido não conseguiu.
Exatamente, foi no finalzinho assim, teve até aquele gol que o juiz assinalou a falta. Exato. Né? Mas a gente podia ver, Pedro, a sensação de decisão mesmo, porque tinha presença de presidente de federações aqui. Perfeito. Enfim, você tinha aqui o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, tinha o Rogério Caboclo, presidente da CBF. Então tava aquele clima assim de a briga nos bastidores, apareceu por aqui, né? É verdade. Ficou clara aqui, né? Nos arredores aqui do Maracanã, mas também aqui dentro, nos corredores do estádio aqui, ficou bem clara essa divisão que havia, essa dualidade que acontecia. Né? Ela começa a esquentar muito mais, além da briga de VAR, de reclamação, pedido de anulação. Flamengo e Inter começa a se espetar nos bastidores desde a última rodada, desde o último final de semana. E aí aquela entrevista para classificar minimamente como infeliz de Francisco Noveleto, ex-presidente da Federação Gaúcha, dirigente ligado ao Internacional, visitou a concentração do Inter hoje, a coisa já começou a subir um tom ali a partir de sexta-feira. E hoje a gente teve certas trocas de pouca cordialidade nos bastidores entre Noveleto, dirigente do Flamengo, dirigente do Flamengo gritando muito aqui nos bastidores. Um camarote ali que eu falei pro Pedro, Pedro, aquilo ali não são apenas dirigentes do Internacional, são convidados. E pareciam conselheiros, torcedores mais próximos do clube, uma guerra nos bastidores. E aí sim o camarote da presidência, que não é comum, não é usual, o camarote do presidente Rogério Caboclo, Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio, Carlos, vice-presidente jurídico, homem de confiança e homem forte. Então, todo aquele mise-en-scène, aquela política, aquele bastidor da CBF presente de maneira forte aqui no Maracanã hoje. E até essa presença a gente diz que não eram convidados simplesmente, mas eram muitos torcedores porque o comportamento, exatamente. Xingava demais a arbitragem desde o rolar da exatamente. Bola, um xingando o outro, também os dirigentes do Flamengo, um xingando o outro aqui, então ficou uma batalha meio feia de se ver fora de campo aqui, um jogo muito disputado, mas agora o Flamengo com 71 pontos assume a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez nessa edição 2020, esse comecinho de 2021, lembra 2009, quando o Flamengo assumiu a liderança só na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e agora o futebol proporciona dessas, né? A estreia do Rogério Ceni foi contra o São Paulo, aqui no Maracanã, acabou eliminado na Copa do Brasil, e vai ter que vencer o São Paulo no Morumbi, onde já foi campeão por tantas vezes, para ser campeão brasileiro, octacampeão brasileiro pelo Flamengo, o Flamengo bicampeão de forma consecutiva. É impressionante como é que essa mística do futebol de vez em quando invade o campo. Eu tenho dúvidas se o campeonato foi brilhante, tecnicamente. Até porque a gente viu muitos times abrindo mão, entregando, não se apresentando como postulantes de fato e abrindo a possibilidade de um Flamengo que também não foi brilhante, assume a liderança só agora, então a gente pode questionar talvez o nível do campeonato, embora tenhamos alguns bons jogos no decorrer da competição, inclusive aquele Inter e Flamengo do primeiro turno. Só que algo que me chama a atenção é teremos uma grande história nesse final de campeonato. Seja um Inter de Abel Braga, de uma redenção, campeão após tanto tempo, ou seja um Rogério Ceni, ídolo São Paulino, dentro do Morumbi, levando ao Flamengo, talvez um improvável título. Muita gente não queria o Rogério no comando desse time, né, Pedro? Se a gente falasse talvez um mês antes, quem poderia falar que o Rogério iria conseguir sim uma retomada, ajustar o time e a partir, claro, dos craques que tem, levar o título dentro do Morumbi contra o São Paulo? Isso aí, ninguém imaginar, e agora a preocupação fica por conta do Gabigol, que saiu sentindo, balançou negativamente. Dessa vez ele pediu, né? Dessa vez ele pediu. O Rogério faz meio que uma intervenção, ele tipo, tem que sair, vai conseguir, ele balança a cabeça negativamente do tipo, não consigo. E ele deixa o campo ali. E o outro é o Rodrigo Caio, exatamente. Que também saiu lesionado. Preocupações, ex-São Paulino também, preocupações para o jogo de quinta-feira no Morumbi. O Flamengo deve se pronunciar daqui a pouco e a gente acompanha também a coletiva do técnico Rogério Ceni. Marcela, Bruno. Boa, obrigada, viu, Pedro Ivo Almeida também, vocês trazendo todas as informações. Daqui a pouquinho, então, a gente volta ao Maracanã, porque a gente vai acompanhar as entrevistas dos treinadores do Abel e também do Rogério Ceni. O Pedro estava falando que não tem muita certeza se foi um primor técnico esse campeonato brasileiro. Também estranho seria se fosse, hein, Bruno Vicari, no meio de uma pandemia, jogadores com Covid, times também com epidemias, né, passando muito tempo sem os seus jogadores principais. Estranho seria se tivéssemos esse primor técnico. Pelo menos emoção a gente está tendo nessa reta final. E a gente vai ter, Marcela, até a última rodada. Se pintar alguém aí no Maracanã, você chama, tá, Marcela? Por favor, você manda aqui, a prioridade é sua, tá? A gente quer ouvir o Rogério Ceni e também o Abel Braga. Além disso que a Marcela estava destacando, o Pedro falou assim, não foi uma vitória do Flamengo ali na tática, mas foi muito nas peças individuais. Foi por esse lado? Foi assim? O que você acha, Rodrigo? Olha, jogadores decisivos a gente sabe, né? O Flamengo tem. O gol da vitória... Tem mais do que o Inter, inclusive. Uma pifada do Arrascaeta, que é o tipo de jogador que faz um gol e dá uma assistência, e aí você vai falar, poxa, né? Lógico, o time que tem o melhor elenco, que tem as melhores peças, tem jogadores com capacidade para definir. O Rogério teve o trabalho dele facilitado com a expulsão do Rodinei, que não foi decisivo. Porque para tentar ganhar, ele tira
né? O lateral direito tira o Isla e mete o atacante, mete o Pedro. Ele sempre teve aquela coisa, o Rogério não coloca Pedro e Gabigol, e ele precisava ganhar o jogo. E aí depois, né, o Gabigol acaba sentindo, né? Mas aí ele recompõe a lateral direita. Então, o trabalho dele ficou muito facilitado por ter um jogador a mais. Por isso que eu falo que essa expulsão foi absolutamente decisiva. E eu estava vendo aqui um pouquinho nas mídias sociais, o pau tá quebrando, viu? Imagens do Klaus no Grenal, lance em que é semelhante em que o Klaus deu cartão amarelo para o Cortez, né? Botafoguenses lembrando de lances, Tem vários lances, mas assim, as pessoas estão pegando especialmente o Klaus, jogos como o Klaus, né? Então, mas é uma velha discussão, né? A gente está aqui acostumado, né, com os programas pós-jogo, e no Brasil a discussão em termos da arbitragem sempre é decisiva, e agora é reta final, tem um peso muito grande uma decisão de um árbitro, né? Mas é o que você falou, e eu digo aqui, repito, o Flamengo tem os melhores jogadores. Desde o começo do campeonato a gente sabia, quase todo mundo apontava o Flamengo campeão porque tem os melhores jogadores. Não importa se era Jorge Jesus, né, se é o Rogério Ceni, os jogadores ainda, os melhores estão no Flamengo. E são os caras com capacidade para decidir. O Gabigol cresceu muito na reta final do campeonato. E tem um levantamento que mostra o Arrascaeta, como ele é muito importante, não só nessa reta final, hoje ele foi importantíssimo, certo, Fábio? Mas como o Arrascaeta mantém essa regularidade já há alguns anos, desde a época do Cruzeiro, como ele tem sido muito importante nesses momentos decisivos também. Foi na individualidade que o Flamengo conquistou a vitória, Fábio? O Flamengo, com esse elenco, Bruno, vai ser sempre decidido na questão individual, né? Mas para você fazer esses caras brilharem, você tem que ter um esquema bem definido, um modo de jogar, recomposições ali defensivas e composições ofensivas. Então é diferente do Inter. O Inter ele conseguiu as vitórias, né, sequência de vitórias, com um jogo muito coletivo. Então, assim, o Inter tem bons jogadores, a gente tem que, né, dar os parabéns ao que o Patrick e o Edenilson fizeram, não só no campeonato, dentro do campeonato, mas hoje também, né? Então tinha momentos que o Patrick e o Edenilson quase jogavam sozinhos entre eles. Então tem qualidade também no Inter, mas é um jogo mais coletivo, é um jogo que o Inter consegue as vitórias com marcações muito fortes, jogando na base do contra-ataque, com muita qualidade no toque de bola. O Flamengo não, o Flamengo é um time que tem que se organizar muito bem para que essas peças apareçam com qualidade. E assim, eu com relação ao que o Pedro colocou, eu acho que o Rogério tem participação nisso, que o Rogério conseguiu organizar o time, o Rogério puxou, a gente queria falar um pouquinho do Arão, né? Porque o Rogério, ele puxa o Arão para zagueiro, ele consegue estabilizar esse setor ao lado do Rodrigo Caio. Em um momento que ele precisava, ele não podia contar com o Arão dentro de campo, ele coloca o Arão no banco de reservas, mesmo sabendo que o Arão não poderia jogar, mas para fazer... O Arão é um cara super bem visto pelo grupo, é um cara super respeitado. Em muitos momentos da partida, a gente viu o Arão quase como treinador, então o Rogério chamava um grupo de jogadores, o Arão conversava com outros. Então a importância de um jogador que tem a liderança, que tem a experiência do grupo. Então o Rogério tem participação, sim, na montagem desse time que está chegando na primeira colocação, faltando uma rodada. Mas o Flamengo, né, esse quarteto ofensivo é muito forte, e quando o Flamengo vencer, 90%, né, até mais das vezes, vai ser por poder de decisão desses atletas. Mas passa pelo trabalho da comissão técnica e pela qualidade dos seus jogadores também. Mas aí quando esses caras têm confiança, como é que vai segurar esses caras com confiança? Tem como segurar na quarta-feira? Não tem, por isso que o Rubro Negro está comemorando, sim, Rodrigo. Quinta-feira. Quinta-feira, né? Mas é por isso que o Rubro Negro está comemorando. Então, mas eu também tenho visto aqui, muito flamenguista, calma, pé no chão. É momento de euforia, festejar a vitória de hoje, a liderança, mas a parada não está resolvida, não. E eu repito aqui, o São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Flamengo já há um bom tempo. É mais difícil ganhar do Inter ou do São Paulo? Então, dadas as circunstâncias, o Flamengo, não tem a torcida, né? Jogou sem torcida no Maracanã. Sim. Mas é um jogo no Morumbi, historicamente e recentemente o São Paulo complica a vida do Flamengo, e o Flamengo precisa ganhar. O Inter também vai precisar ganhar do Corinthians. São dois jogos complicados, mas para quem acha que agora já é campeão, vai chegar lá e vai ganhar do São Paulo tranquilamente no Morumbi. São Paulo tem um jogo contra o Botafogo amanhã, São Paulo ganhando praticamente já se garante aí na fase de grupos da Libertadores, mas não acho que o São Paulo vai jogar mole contra o Flamengo, desinteressado, vai facilitar o título do Rogério Ceni no Morumbi como técnico, entendeu? Então, e tenho certeza que o pessoal do Flamengo tem essa noção. O próprio Rogério Ceni sabe disso, né? Não vai ser tranquilo não para o Flamengo. Pode ter mais time que o São Paulo, está numa fase melhor que o São Paulo, pode ir lá e ganhar.
Mas não, acho que não vai ser tão tranquilo assim, não, como algumas pessoas podem estar pensando. Não, tranquilo não, mas é mais fácil ganhar do São Paulo do que do Inter. Eu acho que tem a carga de tensão para esse jogo de hoje talvez fosse maior. Né? Agora Agora você está confiante, Rodrigo. Não, ajuda, mas não garante os 3 pontos. Parece que o que não pode é ter um relaxamento, né? Porque você sai de um jogo como esse, a sensação, né, cria uma atmosfera de que o título não tem como escapar mais das mãos. E esse campeonato brasileiro, ele mostra totalmente ao contrário, né? Então, assim, o Atlético Mineiro achou em muitos momentos que seria o campeão, o Internacional, o São Paulo. Então, assim, burro, né, do time que acha que o campeonato está decidido. É lógico que o jogo de hoje para o Flamengo foi muito complicado. Um jogo, né, tem um adversário ali que está brigando com você para ser campeão, tem muita qualidade do outro lado, e agora você consegue a vitória, então tem a motivação do Flamengo frente ao São Paulo. Eu acho que o que pode pesar um pouquinho é essa questão do Rogério Ceni. Eu acho que vai ter uma mobilização dentro do São Paulo também, de, sabe, aquela conversa de bastidores, não dá para o cara vir aqui e ganhar o título dentro da nossa casa, né, um cara que vestiu a nossa camisa. Então isso pode ser um fator positivo para o São Paulo. O que o Flamengo não pode fazer é achar que já ganhou o título, que já está garantido, porque tem um jogo na quinta-feira que é complicado pelo tamanho do São Paulo, o tamanho do jogo. Eu adoro a história do futebol, né? Sou viciado em estatísticas e tal. O Inter deixou de quebrar um tabu. O Inter, os principais títulos do título, né? Claro, o Inter foi campeão do mundo no Japão. Claro. Mas título da Libertadores, o Inter só ganhou no Beira-Rio. Título brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, os principais títulos possíveis que a gente pode ganhar aqui sem ser mundial, que é fora, o Inter só ganhou no Beira-Rio, ele não ganhou fora. Se ele fosse campeão no Maracanã, ele ia quebrar esse tabu. E aí eu tô pensando, o Flamengo campeão no Morumbi, eu falei dessa história, vários times brasileiros grandes já foram campeões no Morumbi, né? O Grêmio foi campeão brasileiro lá, né? O Vasco Copa foi. Do Brasil, Copa do Brasil. Brasil. O Grêmio em 81. O Grêmio foi campeão depois da Copa do Brasil. Brasil. Mas assim, vários times de fora já foram campeões, já deram volta olímpico. Vasco, por exemplo. Né? O Flamengo está tentando lembrar. O Flamengo tem títulos importantes conquistados fora de casa, inclusive os Libertadores e tudo mais. Título brasileiro, o Flamengo já ganhou fora de casa, mas no Morumbi eu não lembro do Flamengo dando uma volta olímpica importante. Uma volta olímpica importante. Ele ganhou o Mercosul em São Paulo, mas não no Morumbi. Exatamente, ganhou contra o Palmeiras e tal. Então tem esse não chega a ser um tabu, né? Para o Inter era, né? Sim. Ganhar um título nacional no Maracanã para o Inter seria muito significativo. Se for campeão agora, de novo, mais uma vez, vai ser em casa. A gente mostra agora como é que essa liderança do Campeonato Brasileiro passou aí por várias mãos e como o Fábio Luciano destacou, assim, todo mundo se sentiu campeão em algum momento. Não se sentiu campeão, mas sentiu que o campeonato se ofereceu, certo? Foi pro Atlético, foi pro São Paulo. Vamos dar uma olhada então nesse levantamento. E o que interessa é o seguinte, ó. Na última rodada, o Flamengo chega à última rodada com essa liderança. Então, olha, o Inter ficou 16 rodadas na liderança. O Galo 10, o São Paulo 7, o Furacão 2 rodadas. Até o Vasco liderou também em uma rodada e agora acontece com o Flamengo. Qual é essa confiança? Peraí, a Marcela tá chamando, é isso? Tá, então, agora a gente vai ouvir Rogério Ceni, já tá falando em entrevista coletiva. É uma festa sempre diferente. Guilherme, Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Gostaria que você atualizasse a situação clínica de Gabigol e Rodrigo Caio. Bom, atualização clínica é mais para o Dr. Tanuri, né, o chefe do departamento médico. Eu tenho pouco conhecimento. O Rodrigo Caio, o que me consta, foi um probleminha no tornozelo. E qual o outro? Gabriel? Gabigol. Gabriel sentiu um mal-estar. No momento que eu estava já do lado do campo, ele veio falar comigo que preferia sair porque ele não estava se sentindo tão bem. E essas foram as trocas. O Diego também, né? O Diego sentiu um pouquinho a posterior naquele momento do jogo, fez sinal para mim. Já estava perto da hora do João Gomes entrar. Foram as alterações mais por algum cansaço, reclamação, dor, enfim. Caê Mota, GE. Rogério, boa noite. Em um jogo numa atmosfera de tanto nervosismo e valendo tanto, a frieza de Arrascaeta saltou aos olhos e fez a diferença. Queria que você falasse da atuação do uruguaio hoje e da capacidade de decisão que ele demonstra regularmente desde que chegou ao Brasil, por favor. Ele é um jogador fundamental para a gente, porque é o jogador talvez
maior visão de jogo, criação, né? É um 10 de origem que às vezes joga pelo lado, às vezes joga pelo centro, de fora vindo para dentro, muitas vezes né, deixando o Bruno por dentro, ele abrindo. Mas teve frieza para fazer o gol, teve frieza para dar uma assistência que é bem tradicional, essa assistência, esse facão, né, do Gabriel, quando ele faz, do Gabriel, do Bruno, enfim. É um jogador diferenciado das grandes jogadas, ele tenta muito, erra algumas, como para quem faz as jogadas mais difíceis, completa hoje mais um gol, mais uma assistência, mostra ser um jogador importante, vem algumas vezes com algumas dores no joelho, ficando alguns treinamentos de fora, mas se entregando no máximo que ele pode, no limite que ele pode dentro dos 90 minutos. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. O próximo jogo será no Morumbi, local onde você foi campeão tantas vezes. Gostaria que falasse dessa possibilidade de levantar a taça do Octacampeonato Brasileiro no local que fez parte da sua história. Bom, eu já falei numa entrevista, acho que até hoje foi veiculada essa entrevista, né? O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também, eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever a minha história também pelo Flamengo. Então o Morumbi é uma casualidade que o jogo seja no Morumbi, mas nós jogaremos com o maior respeito. Primeiro que vamos enfrentar um grande time, né? Um time que nos fez sofrer bastante nesse ano, independente de eu estar aqui ou não, mas existiram derrotas doloridas para o São Paulo. E agora nós vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas sempre com o maior respeito que o São Paulo merece pelo grande clube que é. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, Gabigol marcou pelo 6º jogo seguido. Para você, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro? Olha, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele perto da área, ele tem muita movimentação, eu acho que é o fator principal dele. A perna esquerda de finalização, ele trabalha muito isso, eu trabalho bastante com ele também no dia a dia, essas finalizações, né? Ele tem a frieza. Esse ano, talvez o índice de aproveitamento dele tenha baixado um pouco, mas é sinal que ele sempre está lá para finalizar. Então, assim como a Arrascaeta foi muito importante hoje com um gol e uma assistência, o Gabriel em outros jogos, Everton Ribeiro em outros jogos, Bruno Henrique decidiu outros jogos. Eu acho que todos eles são jogadores. Gerson, né, que está atrás do seu gol e teve mais uma oportunidade boa hoje, mas cada um dentro da sua função, todos têm uma determinada importância. Eu acho que o que é a força do Flamengo vem do seu conjunto. Léo Burlá, UOL. Rogério, boa noite e parabéns pela vitória. Você concorda com a afirmação que hoje o Flamengo venceu mais pela qualidade individual de seus jogadores do que pelo jogo coletivo da equipe? Eu não sei de nenhum time que vence pela qualidade individual, porque um time ele defende como um todo, ele ataca como um todo. Ou quando você retira um lateral direito do campo para colocar um centroavante, jogar sem lateral direito, eu acho que isso é treinado durante a semana, isso não é ao acaso. Então eu acho que o coletivo sempre prevalece ao individual. Não tiremos aqui o mérito das individualidades, e por isso é o Flamengo, porque tem ótimos jogadores, mas eu acho que a jogada do segundo gol ela é uma jogada coletiva. Né? A jogada do primeiro gol, com o Bruno Henrique recebendo no fundo, trazendo para trás, dando a bola para o Arrascaeta, é uma jogada coletiva. Então eu não vejo por que analisar que as individualidades são mais importantes do que o trabalho em grupo. Para mim, na minha concepção de vida e de jogo, o trabalho em grupo sempre é mais importante do que as individualidades. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Rogério, boa noite. Com a lesão de Rodrigo Caio hoje, você espera contar com o Ilharão contra o São Paulo na próxima quinta? Veja bem, não há constatado uma lesão do Rodrigo Caio. Há um desconforto e que ele vai fazer um exame. Então, o Rodrigo Caio nós não podemos colocar nesse momento como lesionado. E o Arão, que teve esse acidente, eu estava inclusive no CT, ele não viu o acidente, mas vi ele saindo com o pé sangrando, achei que até fosse realmente só um corte, né? Eu lamento muito porque era um jogador que é fundamental dentro do meu sistema de jogo. Hoje ele tinha uma pequena chance de jogar e ele quis até o final, tomou, né, um medicamento, um injetável, analgésico, para tentar
ir para o jogo, mas quando foi fazer o aquecimento, ele sentiu o pé, e o que impossibilitou ele de jogar. Então nós não temos nem o Rodrigo fora por lesão constatada, isso é importante dizer, e nós temos uma esperança sim maior já para o próximo jogo de poder contar com o William Arão. Há de se destacar o esforço, a vontade dele em estar presente aqui hoje, teve com a gente. Como nós tínhamos 23 jogadores, né, nós acabamos preferindo cortar um goleiro, deixar o Arão no banco, pelo espírito, pela liderança, pela ajuda, pela maneira, pela comportamental dele de todos os dias. Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Parabéns pela vitória, Rogério. Neste momento, o Flamengo só depende de si para vencer o campeonato. Como preparar a equipe nesses próximos dias, tanto físico quanto psicologicamente? Bom, na parte física é muito mais com recuperação. Amanhã 100% de recuperação para aqueles que jogaram. Normalmente alguns atletas precisam de um dia a mais de recuperação, ou seja, fazem o trabalho com o Danilo regenerativo. Muitas vezes que vocês acabam não vendo isso, porque não cobrem, mas existe um trabalho pesado e forte dentro da academia, né? Cada um no seu distanciamento, com máscara, como pede o protocolo, né? E daí nós vamos trabalhar também esses jogadores que não jogaram. E na terça e quarta-feira a gente vai, logicamente, estudar o São Paulo, eu já desde hoje à noite, para tentar apresentar, primeiro corrigir nossos erros do jogo de hoje e depois apresentar quais as possibilidades. Nós temos segunda-feira para ver o jogo do São Paulo ainda também, contra o Botafogo, né, que é um jogo que completa essa rodada. A única coisa que eu sei é que é um jogo bem complicado, bem difícil, mas que nós vamos tentar fazer a melhor análise possível, recuperação dos atletas. Psicologicamente, eu acho que eles todos têm consciência que fizeram um bom jogo hoje, fizeram 3 pontos imprescindíveis, mas que o campeonato está longe do seu fim. Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Rogério, parabéns pela vitória. No jogo, após o gol, você teve a opção de recompor o sistema defensivo. Por que João Lucas foi a sua escolha, já que o atleta não joga há muito tempo? Olha, porque eu arrisquei tudo no jogo, joguei só com 3 jogadores de defesa, 4 camisas 10 e 3 atacantes, um velocista e 2 9s, que foram Pedro, Gabriel, Bruno Henrique. Nós ficamos como alas, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, e Gerson e Diego de volante. Então, naquele momento, eu só tinha mais, como eu tinha tirado já tinha tirado o Diego por João Gomes, tinha tirado o Gabriel para fazer a substituição. A última parada que eu tinha, eu preferi colocar um lateral que tem mais força defensiva, um melhor jogo aéreo, tendo em vista que todas as bolas quebradas do goleiro, elas vão em direção ao Patrick. O Mateuzinho, ele tem um jogo aéreo inferior ao João. Ele é melhor ofensivamente do que o João. O João é melhor defensivamente. Naquele momento, eu precisava ter um jogador melhor de marcação, porque sabia que mesmo com 10 jogadores, o Inter poderia atacar. E o João ainda chegou no fundo, teve bem, conseguiu cortar boas bolas aéreas, foi fundamental. E eu confio nos dois, tanto nele quanto no Matheus. Na minha concepção, para esse jogo, a entrada dele era o mais aconselhável. Monique Danello, TNT Esportes. Boa noite, Rogério. Gostaria que falasse sobre a decisão de trazer o Arão para o jogo, que parecia sem condições para atuar, mas foi uma figura muito importante no banco durante toda a partida. Olha, a palavra do médico ela é sempre muito importante para mim. Mas a palavra do atleta, eu já fui atleta e sei disso, ela tem um peso maior. Então, assim, o Arão veio falar comigo e disse que gostaria de fazer um teste no vestiário. Eu não posso proibir o meu jogador de confiança, um cara que eu coloquei nessa posição, de fazer um teste no vestiário. É por isso que eu trouxe para o jogo. Como havia uma mínima chance, eu tenho que esgotar essas possibilidades. A partir do momento que ele disse eu não consigo, ok, segue, a gente já tinha um time pré-determinado, o Arão não treinou ontem com a gente, então já tinha um time pré-determinado, e nós seguimos nessa formação. Mas eu acho muito importante a presença dele, um jogador que faz tempo que está no Flamengo, com uma grande experiência no clube. Eu achei importante a presença dele junto com a gente no banco de reservas hoje. Vamos analisar novamente para o próximo jogo quais são as condições reais de jogo dele. E por último, para fechar a coletiva, Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Enfim, o Flamengo atingiu a liderança do campeonato. Quinta-feira será o ato final. O que muda na preparação para este jogo de tamanha relevância para o Flamengo até aqui e talvez o mais importante para a sua carreira de treinador até agora? Olha, eu acho que é importante quando você trabalha num grande clube e tem a possibilidade de ser campeão.
Eu acho que isso é muito importante. Então, hoje, lógico que todo mundo muito feliz dentro do vestiário pela vitória, alegre, mas não eufóricos, porque nós sabemos que o campeonato continua, né? E para mim também é de suma importância. Eu gostaria de botar a minha foto na parede lá no CT, ser lembrado na história como um técnico campeão de um título tão importante como o Flamengo. Mas nós temos ainda muito trabalho pela frente, uma grande equipe, né? Sobraram 3 equipes no final, 3 confrontos, Corinthians, Inter e agora o São Paulo. 3 grandes do futebol brasileiro sobraram pra gente nessa reta final. Então, assim, eu fico lisonjeado, feliz por estar tendo essa oportunidade, mas nós sabemos que nós vamos ter que trabalhar muito, ter que se dedicar muito na parte de vídeos, principalmente, de mostrar ao atleta quais são os caminhos melhores para ser escolhidos para esse jogo. Então, assim, um dia de alegria hoje, não de euforia, mas um dia que a gente pode usar como motivação para esse último jogo contra o São Paulo no Morumbi.